capítulo 1100 de One Piece conta uma das histórias mais trágicas de todo o mangá e ao mesmo tempo trouxe um novo mistério: o que o Kuma foi fazer na vila do Luffy. Fica nesse vídeo porque eu vou te contar tudo sobre o mais novo capítulo de One Piece. E já aproveita e se inscreve no canal para você garantir de ficar por dentro de todas as novidades sobre One Piece e sobre o mundo dos animes. Bora pro vídeo. E o capítulo já começa com uma conversa entre o Vegapunk e o Kizaru, onde o Borsalino já comenta que ele veio por causa do trabalho. E ele chega a comentar que o Vegapunk deveria ter checado o laboratório de cabo a rabo quando se mudou pra lá, e fala que negociar secretamente com piratas não é nada bom. E nós vemos um Dendemoshi Câmera que estava instalado no laboratório do Vegapunk, o que significa que o governo viu tudo que ele fez lá, inclusive sua conversa com o Kuma. E o capítulo já avança para uma conversa entre o Vegapunk, o Kuma, o Kizaru e o Gorosei Saturn que estava no Dendemoshi. E Saturno fala que não importa o que o Vegapunk diga, o Kuma é um pirata conhecido com uma recompensa de 296 milhões e dar às tropas deles o rosto do Kuma seria uma afronta à reputação da marinha. Dito isso, ele tem algumas condições para aceitar esse trato e assim facilitar a realização da cirurgia para Bonnie. E a primeira condição é que o Kuma se torne um Shichibukai, porque alguns dias atrás, em relação ao tempo deles nessa época, o Ace tinha acabado de derrotar um dos Shichibukai. A segunda condição é que o próprio Kuma se torne uma arma humana da marinha, modificando o corpo dele e assim, de acordo com o próprio Saturno, ele se tornaria o arquétipo do medo para toda a escória pirata. Mas Saturno também fala que Kuma tem um histórico com o exército revolucionário e seria um problema se esse poder fosse direcionado ao governo mundial. Portanto, a terceira condição é que no final ele deve abandonar completamente todos os seus pensamentos e sua personalidade. O Vegapunk se estressa e fala que isso seria o equivalente a matar o Kuma, porque se você acabar com a humanidade restante de Cyborg, vai ter apenas um robô. E ele chega a falar que o Saturno só quer isso porque os outros Shichibukais não seguem ordens. Mas então Saturno fala que essas são as três condições para salvar a vida da Bonnie. E apesar do Dr. Vegapunk relutar para aceitar fazer isso, dizendo que seria perverso modificar o humano dessa forma, o Kuma pede para que ele faça. E diz que ele passou todo esse tempo preocupado, pensando que seria impossível salvar a Bonnie e que se ele puder curar ela de alguma forma, ele vai aceitar qualquer destino. Saturno pergunta quanto tempo isso vai levar e o Vegapunk fala que para fazer a cirurgia da Bonnie ele vai precisar de um total de 6 meses e mais um ano para que ela possa ser exposta à luz natural. Mas as modificações do Kuma vão levar no mínimo 2 anos. Todo esse diálogo é muito emocionante e a gente consegue ver o quão bondoso o Kuma era e o quanto ele se importava com a Bonnie a ponto de literalmente entregar a vida dele para poder salvar a dela. E é muito interessante ver que negociar com o Gorosei parece muito com negociar com o próprio diabo, onde de uma forma ou de outra o Kuma vai perder, só depende de o que ele vai perder. Além disso, as condições propostas pelo Saturno só enfatizam ainda mais o quão perverso é o governo mundial e aqueles que estão no topo dele. Além disso, agora nós temos a explicação de por que Kuma perdeu sua personalidade e sua memória e por que ele foi transformado em um ciborgue também. Mas então o Saturno fala que o governo mundial vai manter custódia da Bonnie assim que o tratamento dela acabar para garantir que o Kuma não tente fugir junto dela. E ela vai estar livre assim que o Kuma passar pela remoção completa da sua personalidade. Saturno explica que depois que a filha do Kuma estiver bem, qualquer contato entre eles vai ser proibido para garantir que eles não escapem. E ameaça Kuma dizendo que se houver qualquer sinal de rebeldia algum dia ele vai se assegurar que ela passe o resto da vida como uma escrava. Kuma se desespera e implora dizendo que ele nunca mais vai tentar ver a Bonnie, mas ele só tem um pedido: ela não pode saber da verdade, ela não pode saber sobre sua doença e nem está sendo mantida como refém. E ele não quer que ela passe seus dias em uma instalação do governo, e sim que seja levada de volta para a igreja onde ela cresceu no reino de Sorbet. E que se considerem esse desejo, ele nunca mais vai procurar ela e vai obedecer sem questionar. E o Saturno chega a concordar, afinal para eles não faz diferença onde a Bonnie vai ser mantida refém desde que tenha alguém para supervisionar ela. Os processos cirúrgicos começam e nós vemos como foi o tempo que eles passaram no laboratório dos Vegapunk, até mesmo chegando a ajudar a construir o laboratório de Egghead. E surpreendentemente nós vemos que até mesmo Kizaru fazia visitas frequentes lá e dessa forma Vegapunk, Sentomaru, Bonnie, Kuma e Borsalino fizeram um tipo de amizade, até mesmo chegando a festejar e dançar no ritmo dos tambores da libertação. E depois de 6 meses de tratamento, a Bonnie já tá melhor e é enviada de volta pro reino de Sorbet. E nós vemos que quem ficou responsável por supervisionar a Bonnie é uma agente da Cypherpool 8, que é a Alpha. Ela explica pra Bonnie que ela vai supervisionar ela e enquanto eles estão construindo as instalações para poder passar por todo o processo, ela se aproxima do Kuma e ameaça ele, falando para ele se lembrar do quão frágil é o pescoço de uma criança. Afinal, a Bonnie ainda é apenas uma refém.
uma garantia de que o Kuma não vai tentar desobedecer ao governo ou fugir. E ele garante para ela que não vai voltar, e então se despede de Bonnie, agradecendo por ela ter nascido. Kuma então se despede e vai para o mar, se tornando um dos 7 Shichibukai e excessivamente obediente às ordens da marinha, fazendo com que todos os piratas do mundo tremam de medo. E então nós podemos ver as reações de todos os 7 Shichibukais originais do começo da obra, além das reações dos antigos companheiros de Kuma no exército revolucionário, como o Dragon e o Sabo, que não acreditam que ele se tornou um Shichibukai, pois eles seguem ordens do governo. Então nós vemos uma carta de Kuma para Bonnie dizendo que ele ficou bastante conhecido, está ficando mais difícil de navegar em paz, mas que ele está bem e que ele está encontrando muitos lugares interessantes para eles irem juntos quando ela fizer 10 anos. E o capítulo encerra com Kuma chegando na Vila Fuchsia, onde o Luffy cresceu, e recebendo uma ordem do governo. Eles perguntam qual é a localização dele e o Kuma fala que ele está no East Blue e pergunta qual é a ordem, que nós não sabemos ainda. E essa ordem do Kuma é muito interessante, afinal, por falta de contexto, nós não sabemos se ele quis ir no East Blue até a Vila Fuchsia ou se ele foi mandado para lá. Caso Kuma tenha decidido por conta própria ir lá, pode ser que isso seja fruto de alguma ordem ou algum tipo de contato que ele teve com o Dragon. Porém, é muito difícil de imaginar o porquê de ele ter ido até a Vila Fuchsia caso isso tenha sido uma ordem do governo. Afinal, vale lembrar que o governo não sabia que o Luffy tinha a fruta do Nika até pouco tempo atrás, então a possibilidade do Kuma ter sido enviado para exterminar o Luffy é quase zero. O próprio Luffy não conhecia o Kuma e a gente não sabe de nenhum incidente na Vila Fuchsia ou no Reino de Goa que esteja relacionado ao Kuma, ou sequer algum incidente grande que vale a pena ser marcado além do incêndio do Terminal Cinza. Porém, esse último não tem nada a ver com Kuma. Então o verdadeiro motivo para Kuma ter ido na Ilha de Dawn permanece um mistério. E a revelação de como Kuma se tornou um ciborgue é quase revoltante. Ver a forma como os Gorosei e o governo mundial de uma forma geral tratam as pessoas e buscam manipular tudo e todos através da sua influência justifica muito a jornada do Dragon para tentar acabar com esse governo. Afinal, como ele mesmo disse, ele saiu da marinha porque ele não encontrou nenhuma justiça lá. Afinal, como nós leitores sabemos, por debaixo dos panos a marinha só existe para cumprir os propósitos do governo mundial e não para proteger o povo. A carta de Kuma para Bonnie no final é realmente emocionante. Afinal, quando você para analisar, ela não trata só da jornada física do Kuma, mas também de toda a história dele. Ele fala que está se tornando conhecido e que tem se tornado mais difícil de viajar em paz, mas que enquanto ele tenta fazer isso, ele encontra vários lugares interessantes para poder levar a Bonnie quando ela tiver 10 anos. E isso é uma representação perfeita de o que o Kuma tem passado. Afinal, ele foi descoberto pelo governo mundial como sendo uma grande arma em potencial e teve que abandonar seus sentimentos e a sua personalidade, abandonar a sua paz e a sua integridade, mas que ele tenta se manter bem porque ele está fazendo isso para garantir o futuro da Bonnie. A carta do Kuma para Bonnie não só explica a sua situação atual, mas também toda a sua trajetória. Ela revela o seu propósito e o seu sentimento por trás de tudo isso que ele tem feito. Com esse capítulo, One Piece finalmente chegou nos 1100 capítulos e a obra tá ficando cada vez melhor. Esse flashback do Kuma tá sensacional, extremamente emotivo e bem desenvolvido. O Kuma tá se tornando um dos personagens favoritos de muita gente por aí. Se você quer ficar por dentro de tudo que tem acontecido no mangá de One Piece, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.